Ele passou religiosamente fazendo todos os dias a porção para ela. E ele levantou ela, a mulher corou, ganhou autoestima, aumentou a imunidade. Depois de 6 meses ele levou lá no tal médico. Isso foi impressionante. Caramba. Ele fez isso. Ele fez isso com a mãe e a mãe durou mais 12 anos. Caraca. O marido dela morreu com 118 anos. Tô louco. Meu avô tem 117 anos. Sério? É. E tá vivo ainda? Tá vivo. Qual que foi a história que você ouviu de um ancião que mais te impactou, assim, na sua vida, assim? História que veio da cultura mesmo de vocês. A história que mais me impressionou, você quer que eu conte uma história? Bem curtinha, resumida. Foi o meu avô fazer o que eu fazia, tipo conselheiros e benzedor de pagelança. Ele já fazia isso. E eu acompanhava muito ele a pescar na beira do rio. Nós pescamos o dia todinho e já era 3 horas da tarde. E ele quebrou algumas espigas de milho na roça de um branco, sem pedir a ele, e fez um fogo e assou aquelas espigas de milho e assou uns peixes, porque nós temos o hábito de assar ele com escama e tudo, e o intestino e tudo. Uhum. E o menino, o garotinho de 9 anos, estava com fome, e aí ele fez aquele merengue de comida, e o cara chegou brabo, chamado João Mantém. Ô, seu cabra safado, você plantou algum legume aqui para você chegar aqui, fazer um fogo e ainda comer do legume aqui dentro da minha roça, sossegado a ele. Aí ele, com o cigarro de palha dele, só ouviu aquele desaforo, aí ele disse: eu não plantei nenhum legume, nenhuma abóbora, nenhuma melancia. Mas quem plantou essa roça aqui foi o Filho de Deus, que deu saúde e coragem a ele para hoje eu matar a fome desse menino. Aí o cara se derreteu. Murchou. Essa lição do velho orador foi demais. Essa me impactou. Agora, em outra lição de conhecimento, o tio Poô, ele diz: mantenha sempre a calma. O vulcão dentro da pessoa está lá lhe desaforando. Mantenha sempre a calma. Vai buscar o conhecimento no espírito do ar, enquanto o desaforo está lá. Depois você responde. Ou se não der vontade de responder, simplesmente diga: quando você se acalmar, a gente conversa de novo. E vire as costas. E pode crer, eram as táticas de lidar com os problemas, né? Lidar com os problemas. Ou responde, se for autorizado pela a canalização do elemento ar, ou não responde. Pode crer. Só vira as costas e vai embora. Pode crer, pode crer. Mas existem histórias ritualísticas, assim, tipo, de feitos de pessoas que fizeram coisas épicas dentro da comunidade, alguma coisa assim? Sim. Teve um médico que tinha desesperançado a mãe de Itapó, o cacique de lá de Carapotó. Essa tribo fica em São Sebastião, Alagoas. E aí ele tinha dado 3 meses, porque ela estava com um câncer no útero, já tinha avançado demais. Ele disse: pois eu vou lhe mostrar que não vai. Eu vou lhe mostrar. E ele, com a fé dele e as plantas que tinha lá, ele passou religiosamente fazendo todos os dias a porção para ela. E ele levantou ela, a mulher corou, ganhou autoestima, aumentou a imunidade. Depois de 6 meses ele levou lá no tal médico. Isso foi impressionante. Caramba. Ele fez isso. Ele fez isso com a mãe e a mãe durou mais 12 anos. Caraca. O marido dela morreu com 118 anos. Tô louco. Meu avô tem 117 anos. Sério? É. E tá vivo ainda? Tá vivo. Caralho. Tá. Caramba. Então realmente tem alguma coisa ali Tem. na água que vocês tomam, porque... Pode crer. Logo uma água bem alcalinizada já... Não, mas é impressionante, 117 anos, meu. É muito impressionante isso aí, caralho. Ele viu Lampião, ele viu não sei quem, ele viu um monte de gente, ele viu Getúlio Vargas, ele sabe contar um monte de coisa. Deve ser um papo da hora com ele. Uma biblioteca ali. Tinha que pegar e gravar as histórias dele, né, meu? Porque esse cara deve saber umas coisas assim que... Ele literalmente não tem como outra pessoa saber, a não ser que tenha vivido 117
Meu, imagina viver 117 anos, cara. É. Imagina, você tá com 100 anos e ainda tem mais 17 anos pra você viver. Sim. Deve ser muito louco, né, cara? E o que ele come, assim, todo dia? Eu quero saber o segredo da imortalidade, pô. Ele comia muita caça. Nesse tempo ainda tinha caça. Depois que as caças se tornaram escassas, ele passou a ser machante. Machante é aquele que mata o boi. Entendi. Mas matava boi de outro açougueiro lá. E aí ele comia mais fígado, ele comia língua, ele comia mais e tutano e osso de correr, esse osso buco era a comida dele. Dizem que o tutano é bem nutritivo, né? Nutritivo e olhe, bem nutritivo. E saboroso, né? Saboroso. Tem umas iguarias de tutano em vários países do mundo. Os caras comem tutano de foca, tutano de um monte de bicho aí, de baleia. Deve ter a orientação de alguma cultura que faz isso. Deve... Agora, não se pode virar um prato semanalmente ou mensalmente. É só uma vez. O corpo já está com aquelas propriedades já dentro do corpo. Não precisa virar comércio isso. Em que sentido você diz? Tipo, comer todo dia? Matar um monte de foca para tirar o cérebro, coisa desse estilo. É só uma vez ou a cada 6 meses. Não precisa necessariamente fazer. Tem gente que come aí a raia toda semana ou todo mês. Não é necessário isso. Uma vez que ele imunizou, tonificou seu corpo, não precisa esses exageros. Pode crer, pode crer. Então, você diz que a propriedade já é absorvida em pequenas quantidades. Você não precisa ter rotina. Seu pai não come... É seu avô, né? Meu avô. Não come, assim, rotineiramente essas paradas? Não. Na verdade, se ele vai tomar água, é água. O suco geladinho ali, todo atraente, não vai ser, o suco não vai entrar. Ele só toma água. Ele vai ouvir o que o corpo pediu, água. Se for suco, é suco, não é água. Então ele tem essa relação de ouvir o corpo.